Tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje, meus amores, a gente vai retomar nosso conteúdo, né, sobre Europa medieval, sobre feudalismo. A gente vai voltar a falar sobre essas características, né, desse modelo político, econômico, social. E relembrando a vocês, né, que refrescando a memória, né, mesmo assim quem tiver esquecido, por favor, volte lá no vídeo anterior, assista, depois retorne para cá. Mas o feudalismo é um modelo político econômico, né, em que a pessoa que tem a posse de uma terra, certo? Ela passa a reger todos os princípios e leis no que diz respeito àquela terra, né? Aquela possessão territorial. Isso diz respeito às leis que são feitas ali, certo? A economia que é feita ali, né? Incluindo com cunhagem de moedas, certo? As tradições, inclusive até as vidas humanas que estão dentro daquele pedaço territorial são alienadas ao mandatário da terra. Certo? Então isso é o feudalismo, é um modelo econômico feudal que vai surgir na Europa, né, nesse período de Idade Média, sobretudo, né, por conta das invasões bárbaras que se dão, né, durante esse momento que vai culminar com a queda do Império Romano. Mas sobre a questão medieval, a gente vai entrar nesse detalhe com muita calma, certo? A gente tem que situar a Idade Média em dois períodos principais, certo? A gente vai ter pensar numa ideia de parábola, dessa forma, né? Tem um ponto, depois sobe, chega no auge e o declínio, tá certo? Então a gente vai falar em dois períodos, né, para entender esse processo, que é a Alta Idade Média, que vai do ponto inicial até o auge, tá certo? Isso é a Alta Idade Média, tá certo? Que corresponde do século V ao século X depois de Cristo, e a gente tem a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, tá certo? Então a gente tem esses dois períodos principais durante o momento medieval, tá certo? Então são 1000 anos de história, tá certo? São 1000 anos o período medieval. O feudalismo ele está presente com mais força na Alta Idade Média, por isso que a gente começou a falar logo do processo feudal, do período feudal, tá certo? E a Baixa Idade Média ela é mais característica pelo retorno à urbanização, à reformulação das cidades, né? As invasões bárbaras elas já não vão se fazer mais com tanta força, o ressurgimento comercial, isso são coisas que vão surgir nesse período de Baixa Idade Média, tá certo? Nesse momento de Baixa Idade Média, a gente vai ter essa reformulação financeira, urbana, comercial, tudo ocorrendo de novo, tá certo? Então a gente tem essas características, a Alta Idade Média, Baixa Idade Média, tá certo? Então, prestem bem atenção no que diz respeito a isto, tá bom? Não deixem de prestar atenção referente a isso, tá certo? Isso é importante, isso é fundamental, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar de uma forma muito veemente, tá certo, pessoal? Não esqueçam disto, tá bom? Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, as características que a gente tem da formação do processo feudal, né? Da formação do feudalismo, do pós-invasão bárbaro, né? Da formação do feudalismo, das pessoas que fugiam, né, para essas zonas rurais, quem tinha dinheiro estabelecia construções, quem não tinha pedia abrigo, né? Aí a gente vai ter a formação de duas classes econômicas, certo? Que vocês não podem esquecer o nome, que vai ser a ideia de sucerano, que é o senhor, então não esqueça deste nome, sucerano, senhor, e a ideia de vassalagem, o vassalo, né, para o servo. Então a gente vai ter suceranos e vassalos, servos e senhores, né? O servo é o vassalo, o sucerano é o senhor. Não esqueçam disto de hipótese nenhuma, tá certo? Olha, eventualmente, claro que a gente vai trabalhar isso aí, inclusive em nossas provas, né? Mas a ideia de sucerania e vassalagem, ela é fundamental nessa diferenciação, essa luta de classes, ainda envolvendo esse período medieval, tá certo? Ao sucerano, certo? O senhor era o camarada que ele tinha a sua terra e ele passou a ocupar aquela terra, né? Ele sai da cidade, vai para sua zona rural, constrói edificações visando sua proteção, né? Entre elas o castelo, que a gente falou que é uma proteção militar, né?
uma proteção para eventuais invasões, né? Torres, muros, certo? Então cabia ao senhor uma série de prerrogativas, né? E ao servo que ia lá, ele tinha que se e pedir a proteção, e se o senhor concedia essa proteção, cabia a ele, né, uma série de obediências, de normatizações para o senhor, para o sucerano, certo? E cabia a ele, né, a posse da terra, certo? Exclusividades, porque os servos eles tinham uma série de obrigações com a figura do sucerano. Por exemplo, ao vassalo cabia pagar impostos, certo? Então se pagava impostos de tudo, tá certo? Se um vassalo fosse se casar, ele tinha que pedir autorização ao sucerano. E pasmem, se o sucerano quisesse exigir, certo? Inclusive a primeira noite com a esposa era direito do sucerano, certo? Por uma questão de fidelidade. Então essa relação feudal é muito apegado às questões da fidelidade, né? O servo ele jurava obediência ampla e medida ao senhor. Então o senhor, o que ele pediu, o servo tem que atender, inclusive a primeira noite com a esposa do cara, né? Se você não quiser, não tem problema, mas você vai embora do meu feudo e os bárbaros vão te pegar. E se eu te expulsar do meu feudo, um outro senhor não vai aceitar, porque não vai te aceitar, porque você faltou fidelidade com aquele primeiro. Então observe, né, a opressão psicológica que tinha. Então os servos eles tinham que pagar impostos, eles deviam todo tipo de obediência e fidelidade à figura do senhor, certo? Eles tinham um trabalho compulsivo gigantesco. Eu vou exemplificar aqui alguns tipos para vocês, para entender como é que funcionava a estrutura de um feudo, né? No feudo existem as terras senhoriais, certo? A reserva senhorial, que é um pedaço daquela propriedade que é de uso exclusivo ao senhor, né, ao sucerano, que aí estão as regiões onde ele plantava as coisas dele, certo? Onde estão lá localizados os animais dele, onde está localizado o castelo, né, que o castelo é de posse exclusiva do sucerano, tá certo? Então, a reserva senhorial é uma zona do feudo de propriedade exclusiva, certo? Do senhor feudal, tá certo? É uma propriedade exclusiva do senhor feudal. Dentro dessa região da reserva senhorial, certo? Os servos, eles só poderiam entrar quando o senhor autorizasse para o pagamento da corvéia. Que aí o que seria a corvéia? Seria o trabalho compulsório, certo? O trabalho obrigatório, que é uma espécie de multa, né? De imposto, digamos assim, que as pessoas elas tinham que vender a sua própria força de trabalho 3 dias na semana para poder utilizar, certo, estar dentro da proteção dos senhores, tinham que 3 dias na semana trabalhar gratuitamente para o senhor dentro da reserva senhorial, sem ganhar nada por isso, certo, somente para enriquecer o senhor mesmo, a relação de exploração, certo. Ainda no feudo, né, a gente tem outras zonas, como por exemplo o manso servil, que é a região onde ficam os servos, né, lá onde ficam os celeiros, né, as zonas agrícolas, né, e apesar dessas zonas agrícolas na região dos servos, porque eles plantavam para sua própria subsistência, mas eles tinham que pagar um imposto, certo, para poder utilizar e plantar na terra do Senhor. Então ele já pagava 3 dias, né, na semana trabalhando na região do Senhor. Aqui na região do manso servil, o camarada, além de tudo, ele tem que, do que ele produz, né, dependendo do seu 70%, 80%, ainda ia como taxa de imposto de pagamento para os senhores. Então a gente observa que a situação dos servos é complicada, né? Além de 3 dias na semana você ser obrigado a trabalhar gratuitamente para o senhor, nos outros dias que você trabalha para si, 70%, 80% da sua produção ainda volta para o senhor de toda forma. Então vejam que coisa, né? Que coisa. E a gente ainda tem dentro da estrutura feudal, né, uma outra região, que é as chamadas terras comuns, que eram comuns tanto ao senhor como aos servos, tá certo? Que eram regiões como bosques, certo? Que era permitido para tirada de lenha, né, para poder fazer fornos, para poder cozinhar, onde está o rio, né?
Agora, as caças dentro do bosque são de propriedade exclusiva do senhor, certo? As caças, elas eram assim um esporte muito acometido pela nobreza, certo? Os senhores adoravam participar do esporte da caça, certo? Era uma coisa que despertava muita atenção, chamava muita atenção, a caça, tá certo? Isso era uma coisa fundamental que a gente precisa lembrar de toda forma, tá certo? Então essa caça, ela era fundamental, tá certo? Inclusive, durante o período medieval vai surgir uma brincadeira de que as pessoas caçavam, certo? E matavam muitos animais e por 3 ou 4 dias comiam muita carne, muita carne, muita carne, muita carne e se embebedavam muito e dançavam, geralmente gostavam de dançar fantasiados, e aí essa festa da carne, por conta da caça, ela passa a ganhar o nome de carnaval, certo? É uma festa medieval que surge, hoje faz muito sucesso, né, sobretudo no Brasil, mas surge na França e na Inglaterra medieval, e as pessoas se constituía das pessoas caçando, né? Matavam, cozinhavam muita carne, comiam muita carne, bebedavam-se e dançavam fantasiados. Então é a festa da carne, o carnaval, tá certo? Depois o carnaval ele passa a ter um outro sentido, né, sobretudo para a religiosidade, certo? Mas ele nasce dessa forma, tá certo? Ele nasce dessa forma. Depois a igreja, né, que a gente vai falar dela já já, ela tem um papel fundamental dentro dessa tradição medieval. Ela vai começar a colocar o bedelho dela na história porque percebe que as pessoas estavam adoecendo muito, porque comiam muita carne, se bebedavam muito durante o período dessa festa, né, que era uma vez por ano. E aí ela cria a ideia de quaresma, né? 40 dias, né, sem comer carne, né? 40 dias sem comer carne para o corpo poder se desinfectar um pouco daquele esforço que se fazia durante o carnaval, tá certo? Mas por que o carnaval, todos os anos, né, ele tem uma data móvel, não tem uma data fixa? Tem anos que é em fevereiro, tem anos que é em março. Porque, e assim, de toda forma, né, a Páscoa também, né, por conta disso são datas móveis, né? A hora são em março, a hora é em abril, todo ano. Por que isso acontece? Porque o carnaval, certo? A terça-feira de carnaval, sempre, dependendo do calendário lunar, tem que ser um dia de noite escura. E o domingo de Páscoa, né, o dia da ressurreição de Cristo, sempre tem que ser um dia de lua cheia. Isso no hemisfério norte, na Europa, né, que a gente sabe que tem uma outra configuração. Tem que ser um dia de lua cheia. Por quê? O dia da carne é o dia do pecado, ou seja, escuridão, trevas. E o dia da ressurreição de Cristo é uma noite iluminada, lua cheia. Então Cristo ressuscitou, amém, as luzes, a luazinha cheia. Tá certo? Isso no hemisfério norte. Então por isso que a data é sempre móvel. É sempre ajustada todos os anos para que sempre bata, né, o domingo da ressurreição de Cristo, domingo de Páscoa, no dia de lua cheia. Enquanto o carnaval sempre no dia de escuridão. Então é ajustado para ficar desta forma, tá certo, pessoal? Voltando a gente a falar sobre a questão do feudalismo, né, do uso do feudo, das estruturas feudais, certo? Então a gente tem isso. Fora as outras, uma série de outros tipos de pagamento de impostos que haviam, né? Fora a questão da corvéia, que a gente já falou, tem a taxa de banalidade, né? Que os servos ainda tinham que pagar uma taxa ao senhor para poder utilizar, né, do moinho, do forno, para poder produzir alimentos, certo? Então o cara, além de ser tão explorado, ele ainda tinha que pagar por fora. Então, apesar das proteções, muitos dos servos passavam fome, e fome pesada, certo? Ainda tem a taxa de mão morta, que é a taxa de mão morta, quando o pai morre, né, o servo morre, o filho, para continuar servindo naquele feudo, tem que pagar um imposto, né, que é a mão morta. Então a quantidade de impostos inventada é gigantesca, certo? A quantidade de impostos que haviam, que existiam, é gigantesca, certo? A conjuntura e a característica econômica política feudal é de exploração, tá certo? Agora, também nós não podemos generalizar. A estrutura do feudalismo é essa, é uma estrutura rígida, certo? Que não permitia a mobilidade social. Quem nasce rico é rico, né? Porque vai ser sempre sucerano. Quem nasce vassalo é sempre vassalo, né? Não existe mobilidade social. Agora, em determinados casos, certo? Em determinados casos, uma pessoa pode ser sucerano e vassalo ao mesmo tempo. Você pode ser senhor e servo ao mesmo tempo.
Como assim eu posso ser senhor e servo ao mesmo tempo? Vamos lá. O rei, certo, era uma espécie de vassalo, porque Cristo é o dono do mundo. Nessa época medieval, né, a gente tem uma religiosidade cristã muito forte. Certo? Então Cristo é o rei do mundo, os reis são uma espécie de vassalos de Cristo. Né? Mas, se você ficou curioso nesse ponto, a gente vai trabalhar o melhor no nosso próximo vídeo. Então se liga lá, tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço para vocês e valeu. Tchau, tchau.